A participação está cheia, então tem muita gente para colaborar, né? Então tem muita gente para poder me ajudar aqui para a gente fazer esse estudo. E aí a gente já começa olhando para a primeira frase do Evangelho, que é: tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Tendo Jesus entrado, dá ideia do que para vocês? Passa alguma coisa? Tem alguma coisa que vem à cabeça nessa ideia de tendo entrado em Jerusalém? Cafarnaum. Estava fora antes. Cafarnaum. Tendo entrado, tem alguma ideia para vocês? Dá a impressão de que esse centurião procurou imediatamente com a entrada de Jesus, ou que ele ficou esperando e depois procurou? Para mim, me pareceu que ele procurou, que ele já estava à espera de Jesus. Tendo Jesus entrado, o centurião... Então ele já estava esperando Jesus, ele já estava buscando aquele encontro com Jesus, né? Ele já aguardava, ele foi imediatamente ao encontro. E como a gente sabe que no Evangelho não tem palavra solta e não tem palavra sem algum porquê, né? Vale a pena a gente analisar nesse contexto todo do Evangelho. Então esse tendo entrado nos remete a essa ideia de que assim que Jesus voltou àquela cidade, aquele centurião já estava ali esperando, já estava a posto esperando a entrada de Jesus. E aí nós vamos ver, eu trouxe uma mapinha só para a gente ver aqui, Cafarnaum, né, na região da Galileia, onde Jesus estava. E sobre Cafarnaum, o que vocês sabem sobre essa cidade que é citada em várias passagens do Evangelho? Alguma coisa sobre Cafarnaum? É à beira do lago. O que mais? Wanda, como é que é? A cidade de comércio, como é que era o nome? Uma cidade. E aí? Não, é cidade de pescadores. De pescadores. Onde Jesus foi chamar os discípulos. Onde ele retornava sempre, onde ele apareceu pela primeira vez a Pedro, depois que ele ressuscitou. Então é bem simbólica. Ótimo. Mais alguém? Aqui tem, não. Dá pra aqui dar um pouquinho de colocar aqui. A gente começa. Então, o que mais de Cafarnaum? Alguém sabe mais alguma coisa, além de ser uma vila de pescadores, tudo que a Patrícia falou? Não? Então, vamos lá. Cafarnaum era situada na margem nordeste do Mar da Galileia. Era um forte centro comercial, como o Lázaro trouxe para nós. Era uma vila de pescadores, como a Patrícia falou pra gente. Tinha uma população, a título de curiosidade, entre 800 a 1.000 habitantes. E era uma cidade dominada pelo Império Romano, tá bom? Era também, como a Patrícia colocou, a residência de Pedro, né? E por ser a residência de Pedro também, era um local de refazimento de Jesus. Então, em diversas oportunidades no Evangelho, depois dele vivenciar coisas importantes, ele volta para Cafarnaum, se reestabelecer em Cafarnaum. E esse episódio que nós estamos debatendo aqui hoje, ele foi após o Sermão da Montanha. Então, é um retorno aí de Jesus para se refazer, né, para se sustentar ali novamente, continuar a caminhada dele. E a cidade, o Cafarnaum, significa aldeia de Naum, que quer dizer aldeia de consolação. Então, ou seja, a gente já vê que tem tudo a ver, do ponto de vista também simbólico, essa cura, esse episódio ter acontecido numa cidade cuja tradução significa aldeia de consolação, não é verdade? Não é simbólico também para nós? Não é em qualquer lugar, é nesse lugar específico. E aí, chega Jesus um centurião. Vocês já viram lá no vídeo, né, pela foto também, que o centurião era um soldado romano, né? O que mais que vocês sabem sobre o centurião? No vídeo ele até fala uma coisa também, que nós vamos falar aqui. Tinha os soldados que ele comandava, né? Tinha essa questão poder, né? Mais alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos hoje. Era parte do exército romano, isso nós já entendemos.
Ele, o centurião, ele tem esse nome porque ele era o responsável por comandar uma centúria de soldados. 100 soldados. Então, ele comandava 100 soldados. Eram hierarquicamente comandados, disciplinados por ele. Por isso o nome centurião, centúria de soldados. E as cidades importantes, né, dominadas pelo Império Romano, tinham sempre um centurião, que era para manter a ordem política, manter o domínio dos romanos. Então, lá em Cafarnaum, por ser um centro comercial, por ser uma vila de pescadores importante, tinha o centurião que cuidava da manutenção da ordem lá. E os soldados romanos eram, com certeza, romanos, não é isso? E era aquele povo que conquistou a Galileia. Então, os soldados não eram bem vistos, né, por aquela população. Eles chegavam impondo a dominação do Império Romano. Então, por consequência, eles não eram bem vistos para a população local. E esse centurião, ele é diferente. E nós vamos falar das características dele agora. Os evangelistas, nós falamos que vamos discutir as diferenças, as divergências dos dois evangelistas. Mateus, e no filme, que representa ele, a versão de Mateus, o centurião foi pessoalmente falar com Jesus, foi pessoalmente pedir pelo servo. E a resposta de Jesus, na tradução lá do pastorino do Evangelho, foi: eu irei curá-lo. E na versão de Lucas, o centurião primeiro envia anciãos para intermediar a conversa com Jesus, né, anciãos dos judeus, pedindo que curasse o servo. E quando está a pequena distância da casa do centurião, ele envia amigos para dizer que não precisava chegar na casa dele, que bastava uma palavra. Então nós temos a diferença aí dos evangelistas, se houve realmente o contato, né, a comunicação direta do centurião com o soldado, com Jesus. E aqui no eu irei curá-lo, mas eu acho assim, isso para nós é pouco relevante, porque nós vamos entender também culturalmente por que poderia ter mandado anciãos no lugar dele. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente por que pode ter acontecido assim ou pode ter acontecido pessoalmente. O que é importante é mais o aspecto simbólico, o aspecto dos ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, né? E o eu irei curá-lo mostra já toda a grandeza espiritual de Jesus, de não ter visto aquele servo e já saber da possibilidade de curá-lo, né? O Jesus era aquele espírito de uma elevação muito maior que a minha, e por consequência disso, em muito mais conexão espiritual, ele tinha acesso à questão kármica, à questão da trajetória, das possibilidades de cura, da necessidade de ter misericórdia, né, de incidir a lei da misericórdia em determinadas situações. Então ele já manifesta que irá curar aquele servo do centurião. E a atitude do centurião na leitura de Mateus, quando ele está pessoalmente em frente de Jesus, né, diante de Jesus, que ele fala: Senhor, meu criado jaz em casa. Então o Senhor já demonstra o respeito com que o centurião se portou diante de Jesus. Mesmo ele sendo poderoso do ponto de vista humano, né, um soldado, um chefe de uma centúria de soldados, ligado ao imperador romano, ele se porta diante de Jesus de uma maneira humilde. E no vídeo, não sei se vocês repararam, ele não fala Senhor, ele fala Rabi. Vocês viram? É outra leitura, né, outra interpretação. O Rabi nesse sentido de mestre. Então ele se curva mais ainda no vídeo do que em relação a essa tradição do evangelho que a gente está trabalhando hoje. Então já esse portado com tamanho reconhecimento à grandeza de Jesus, né? Já desde o início da fala dele. Tá bacana assim, gente? Tá todo mundo acompanhando? Então vamos lá. E aí a gente percebe uma das coisas que sempre é dito aqui no Ismael, que é como que eu posso ajudar, né, alguém. Que às vezes eu não posso fazer por ele. Às vezes que tipo de ajuda eu posso dar? Que tipo de ajuda esse centurião podia dar a seu servo naquele momento? Né? Ele podia curá-lo por ele mesmo? Penso que não, senão ele teria feito isso, né? O que ele podia fazer? Então ele fez o que a Lena fala muito para nós, que o Anderson fala também, que o pessoal,
o Grupo Ismael fala sempre que eu peço a Deus pelo outro, não é assim? Para que Deus faça a vontade dele, que o Gilberto trouxe para nós, a vontade de Deus, na vida daquela pessoa. Não é assim que a gente fala? Quando recebe lá no WhatsApp pedindo a vibração, o que eu faço? No próprio caderno de vibração, né, eu coloco o nome de alguém pedindo a Deus, a Jesus, que faça o que for possível, o que for melhor para o outro. E aí, o que o centurião fez é isso. Foi rogar a Jesus o auxílio pelo outro, deixando que Jesus fizesse o que fosse possível àquele centurião. Então ele entrega para Deus o outro para que ele faça segundo as possibilidades. Porque é Deus, Jesus, que conhece o nosso coração, o meu karma, a minha necessidade e a possibilidade também de receber. Não é assim? Aqui nas nossas reuniões de tratamento, muitas vezes é falado para nós, ainda não é possível fazer isso. Ou, essa pessoa veio hoje no tratamento, vamos esperar para a próxima reunião, trazer um auxílio para ela, porque agora não é possível. Então, conhecendo as circunstâncias, eu peço, sem conhecer as circunstâncias, melhor dizendo, eu peço a Deus para que Ele faça junto ao outro. Assim? E isso aqui está bem junto, a meu ver, pelo menos, com o que a Lena trouxe para nós das leis de ajuda. Vocês lembram da primeira? O que era a primeira? Isso eu tenho que pedir. E a gente dá do que tem, né? A gente tem que saber o que o outro necessita e eu dou do que eu tenho. Então aqui, o centurião foi, mais do ponto de vista mais literal, um grande exemplo de dar aquilo que tem. Ele não tinha a cura, ele não tinha muitas possibilidades, mas do que ele tinha, que era ir numa fonte de cura, ir numa fonte de transformação, ele vai pedindo pelo outro, pedindo pela intercessão do outro. A primeira lei de ajuda, dar o que se tem. E na mesma sintonia, né, claro, da lei de ajuda, o próprio evangelho, do que tenho, isso te dou. Não posso dar daquilo que eu não trago, né? Só posso fornecer ao outro o recurso que eu tenho. Se eu não tenho o que ele quer, o máximo que eu posso é vibrar para que Deus faça por ele o que for possível. Não é assim? Nossa, vocês estão caladinhos demais. E aí, gente, o Lucas traz a outra versão, né, de que os anciãos foram ter com Jesus, pedindo pelo servo do centurião, não é assim? E aí eles falam, os anciãos falam com Jesus. Ele é digno, se referindo ao centurião. O centurião é digno de que faças isso, pois ele ama nosso povo e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Então, que atitude que está sendo mostrada aqui nesse trecho, né? Que característica que esse centurião trazia, né? O que vocês pensam? Vê se vocês despertem um pouquinho. Ele é digno, ele fez isso por amor, ele nos ajudou por amor. Reconhecimento, né? Amor. Amor, né? Mérito. Então, é o que eu falei para vocês, né? Em um contexto em que um centurião é inimigo daquele povo, é rejeitado pelo povo que está ali dominando, trazendo o Império Romano para dominar aquele povo, esse centurião adotava uma postura diferente, né? Ele é digno de que faça isso, ele é digno de pedir alguma coisa, porque ele é um homem bom, ele ama o povo, ele mesmo edificou a sinagoga, ou seja, ele era estimado, ele respeitava a tradição daquele povo, ainda que não fosse a dele, né? Ele amava o servo. E aí é interessante porque se hoje, 2018, eu tenho dificuldade de amar algumas pessoas, vamos nos remeter, nos contextualizar naquela época em que as relações eram mais brutas, né? As ideias ainda mais primárias, remetendo a essa época em que teríamos aí uma distância gigante hierárquica entre um servo e um centurião. Pense em amar um centurião que representaria numa sociedade dessa época, né?
Era quase um louco no meio daquela época, não é verdade? Então ele amava o servo. Então, independente da posição humana que ele ocupava, ele tinha para com o servo atitude de amor. Então ele percebe que o espírito está acima até das divergências religiosas, das posições culturais, hierárquicas, sociais e todas as nossas divergências humanas, que do ponto de vista do espírito não há diferença entre o servo, o centurião, o imperador romano, né, o sacerdote, todos espíritos em trajetória de evolução espiritual, buscando fazer a caminhada e trabalhando si mesmo. Concordam comigo? Sim? Então, gente, aqui eu já posso pensar como que eu tô. Em que tipo de centuriona, sei lá como é que fala, né? Não tinha não, então estou inventando. Uma porção. De quem, madame? Uma porção. Minha porção centurião? Minha porção centurião, então, que tipo de centurião estou sendo eu, né? Diante daqueles com quem eu ligo, a minha comunidade, né? Minha comunidade é minha família, meu trabalho, minha vida, meu Ismael aqui, minha comunidade, minha família Ismael também. Como eu estou diante das divergências que os outros apresentam, como que eu estou em relação a todos que convivem comigo, né? Já é o primeiro pensamento aí que fica para as nossas reflexões. E aí, esse é o pastorino que explica que ele pensa que a versão de Lucas é uma versão mais coerente, porque ele acha que o centurião pediria a intercessão dos anciãos. Por ser centurião, ele acreditava que existiria uma barreira muito grande entre ele e Jesus. Então ele manda os anciãos judeus para que fossem pedir e mostrar os méritos dele. É possível que tenha ido por intercessão de alguém, ou é possível que tenha ido pessoalmente, ou é possível que seja meramente simbólico, como eu sempre falo para vocês, que tem passagens que são meramente simbólicas, para que aproveitemos o significado, né, filosófico, profundo daquela passagem. E aí, gente, nós temos as divergências também entre os evangelistas, que Mateus fala que era um paralítico. Vocês lembram? E Lucas fala que era um servo em perigo de vida. Quando a gente pensa em paralítico, a gente pensa em quê? Paralítico é o quê? Gente, eu não entendi nada, Tinha uma deformidade física, não conseguia andar. Imobilidade física. Não está em perigo de vida. Ele não está em perigo de vida. Mas esse é o Mateus, o perigo de vida é Lucas. Os dois ali estão na tampa da beirada. Não preocupa o centurião foi lá porque o cara estava na tampa da beirada. beirada. Mas uma gotinha d'água transbordava já era. Correu para lá, correu para cá. Entendi, Lázaro. Que paralítico, então, é quem mais, gente? Gente, você não faz, vamos lá. Ele não anda. Não anda, obrigada, Lulu. Quem mais? Inerte, né? Sem movimento, isso. Então é aquele que está sem movimento, que precisa de ajuda, que não anda, não é isso, vocês falaram? Está imobilizado, etc. E o em perigo de vida? O que é em perigo de vida para vocês? Quase morrendo, igual o Lázaro falou, na tampa da beirada. Entendi. Então, nesta divergência, se o sujeito, se é que foi, né, um episódio real, mas se o sujeito estava paralítico, ou se ele estava em perigo de vida, simbolicamente, eu entendo que dá na mesma. Por quê? Porque se a pessoa... Pode falar, pode ir. Então, se a pessoa está imobilizada e não toma decisão, ela está em risco de perder a própria vida, de estar viva, né? Porque essa paralisia aqui, por ser do evangelho, por o evangelho ser tão simbólico, é uma paralisia espiritual, concordam comigo? Né? Porque a física, ela não é um problema, a princípio, de necessidade de se curar. Pode ser que alguém consiga a cura, mas ela é parte de uma encarnação, de uma necessidade daquele espírito. Então, nós possivelmente estamos falando aqui
de uma paralisia ou de um perigo de vida do ponto de vista espiritual. Então, do ponto de vista espiritual, se a gente olhar para um paralítico, é aquele que não consegue andar, que não consegue caminhar, que a vida não vai, que as coisas não estão fluindo para ele, não é assim? E o perigo de vida? Igual a Valdinha falou, é aquele também que a vida não... O perigo de perder a própria encarnação como uma grande oportunidade, a encarnação é uma grande oportunidade de exercitarmos aqui o que precisamos aprender, de ir fazendo e logrando os nossos degraus de crescimento pessoal, de autoconhecimento, não é isso? Então, nesse caso, eu entendo então que dá na mesma, porque paralítico sem andar, sem caminhar, do ponto de vista espiritual, ele também está perdendo a vida. Ele também está perdendo a encarnação. Então, o importante é olhar para a simbologia disso no Evangelho e dizer, se eu já me despertei, e acho que já me despertei, por exemplo, e não penso que estou paralítica, pode ser que tenha dias que eu esteja paralítica. Né? Porque a gente pode pensar assim, não, eu já vou no Ismael, Gilberto, eu já estudo tanto, escrevi 10 livros, quantos é? 10 livros, por aí, nem sabe mais. Então assim, eu escrevi um monte de livro, o Lázaro, eu tô lá no Ismael, já decorei metade da Bíblia, né, Lázaro? Já tô decorando a volta da Bíblia no contrário, pra falar um dia latim, né? No decorrer da sua explicação, estou esperando chegar lá, porque aí, peraí, no decorrer, vai mostrar o porquê das duas doenças, dos dois tipos de enfermidade. Quando você... Pode falar. Então vamos lá. Depois você fala então. Então, gente, eu posso já ter me despertado um pouco, né? Eu acho que temos aí, podemos visualizar aqueles espíritos que não se despertaram nada e que estão completamente paralíticos e em perigo de vida. E podemos também visualizar a nossa caminhada, o nosso esforço, que eu acho que quem está aqui já tem uma consciência, já tem uma abertura e um desejo de fazer transformações. Então, já saiu um pouquinho da paralisia, pode estar manco, né? Tá só marromeno, com umas pernas marromeno, mas está caminhando. E agora olhar para isso com a reflexão de quando eu coloco no meu dia uma paralisia na minha evolução. Porque eu, olhando para mim, tem dia que acho que eu não evoluo nada. Vocês também? É uma correria danada, não tem nem de pensar se eu evoluir ou se eu, né, ou evoluir, como diz a Patrícia aqui, se eu dei passinho para trás. Então, nos meus dias, na minha semana, no meu mês, no meu ano, que tipo de paralisia tem me afetado? Que tipo de coisa que está impedindo, me colocando em perigo de vida? Né? Olha que bacana a gente olhar para isso. Quais são as coisas que têm me levado a uma paralisação ou a um perigo de perder a minha encarnação? Né? É o futebol? É a balada? Né, Noé? É a balada? Não? A Noélia era Europa lá na... A Noélia era Europa, né, Noélia? Então, o que tem atrasado a minha própria caminhada? A reflexão pra gente levar pra casa e fazer de deverzinho depois, né? Que aqui não dá tempo da gente ficar muito. Mas é isso. Em qual paralisia eu estou? Em qual perigo de vida? O que me leva a perder a minha encarnação nos meus dias, nas minhas semanas e nos meus meses? E aí, tanto Mateus quanto Lucas falam do não sou digno de que entreis em minha morada, mas fala somente ao verbo meu criado há de sarar. E o Lucas, Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de vir até ti. Aqui ele justifica por ele ter mandado intermediadores, né? Mas fala ao verbo meu criado ficará são. Na verdade, as traduções que a gente está mais familiarizados é a dizer uma palavra, né? Mas aí o Pastorino fala, e ele, quem conhece os estudos dele, né, esse estudo é uma mescla de vários, mas esse pedaço, ele fala que a melhor tradução seria verbo e não palavra, tá? Porque ele coloca lá o termo em latim, né, como eu não, latim não, em grego, hebraico, blá blá blá, como eu ainda não domino o hebraico,
Eu pulei. Gostei, Ainda não domino o hebraico, nem o grego, nem o aramaico. Então eu faço a leitura do que está ali mesmo em português, né? Mas não importa, porque o importante vai ser a simbologia desse verbo para nós. Ô Lázaro, você quer colocar um negócio da doença? Não, vai, segue. Eu não sei se eu falei, você estava esperando. Segue, você vai chegar lá. Então tá bom, vamos ver se eu chego, hein? Ai. Aí, ninguém viu não, né? Nesse pedaço, o que é a maior virtude que a gente visualiza nesse momento aí do centurião? Para eu beber água que eu tô com calor. Humildade. Já tinha aparecido, né? Humildade, né? De perceber a grandeza do Cristo e se portar humildemente, mesmo sendo um centurião que teria uma posição hierárquica naquela sociedade, ele se porta com muita humildade para dizer que ele não é digno de receber o Cristo, que ele não tem méritos para receber o Cristo. E só de ter a virtude da humildade já se tem muito mérito, porque a humildade é uma das virtudes mais delicadas ainda para nós, vocês não acham? O que é humildade? A Lena já trouxe o conceito de humildade aqui para nós, e o do Pastorino se parece com o conceito que ela trouxe, e eu vou trazer para vocês também. Mas o que é para vocês humildade? Que a gente distorce muito humildade também, de pensar naquele que a gente considera humilde, né? Humilde do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista intelectual, né? Pensa assim, fulano é tão humilde, porque ele é humilde desprovido de recursos materiais. Mas humildade não tem nada a ver com isso, né? Você pode ter um rico humilde e um pobre não humilde, e o contrário também em diversas situações, né? Não é isso que é o determinante. O que é humildade? Reconhecer a minha postura, a minha atribuição, Vocês estão bons alunos, ter viu? consciência do que eu sou. Fiquei muito bom, madame. Muito bom. Isso mesmo, é esse conceito que o Pastorino também traz para nós. Que humildade é o centurião se colocava na posição exata da humildade, que é o reconhecimento natural e sincero de nossa verdadeira situação perante as demais criaturas. Então, é como a Madá disse, é saber o meu verdadeiro, e aí a pegadinha é no verdadeiro, lugar, né? Nem para mais, porque eu estaria no orgulho e na arrogância. E nem para menos, porque eu estaria na falsa modéstia também. Nossa, tadinha de mim, eu sou tão humilde, tão boa, tão humilde. Falsa modéstia. Ou então, eu sou ou baixa autoestima. Ou eu sou a melhor, a maioral, e aí eu tô na arrogância, no orgulho, não é assim? Então, eu falei que a humildade é difícil, uma virtude difícil de se alcançar, justamente pela sutileza da humildade. Saber verdadeiramente o seu lugar. E aqui o centurião, ele se colocava na posição de autoridade quando era necessário, porque no plano físico, material, ele ocupava esse cargo, mas diante do Cristo, ele se coloca como o menor dos servos, que não é digno de receber o Cristo em sua casa. Nós vamos falar disso também um pouco para frente. O ser humilde sabe obedecer aos maiores, mas também sabe comandar aos menores. Quem não sabe obedecer, jamais saberá mandar. Não é assim? Isso é o nosso dia a dia. Então, gente, pensar nessa questão da humildade é um exercício muito interessante para nós. E percebendo verdadeiramente o lugar em que eu me coloco, né? Em todas as situações. E aí, o Emmanuel fala também sobre, com uma frasezinha curta, mas super importante, que é: a humildade é a chave da nossa libertação. Então, se eu estou aqui, Ismael, para buscar e fazendo a minha melhoria, assim, a minha transformação, e me tornando cada vez melhor, e com isso, fazendo a minha caminhada de evoluir espiritualmente, eu tenho que pensar muito na questão da humildade em mim, porque é a chave da libertação, segundo Emmanuel. Bacana?
E o Chico também fala de humildade para desmistificar esse conceito que a gente falou. A humildade não está na pobreza, né? Não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e na fome. Então não é sofrimento que gera humildade, não é isso. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, apenas abençoa. Olha que lindo, né? Não é na pobreza, na indigência, na penúria, não é assim, então eu vou voltar na próxima encarnação bem pobre, sofrido, que aí eu vou ser humilde. Não necessariamente. Porque na lei do universo, a lei do universo é tão perfeita que em qualquer posição que eu esteja, na minha caminhada evolutiva, sempre vai existir alguém mais evoluído que eu para me oferecer uma mão aqui e alguém menos evoluído que eu para eu oferecer uma mão. A lei não é dar e receber, então se eu recebo, eu também tenho que dar, para seguir o fluxo natural da lei do universo. Então é nesse sentido que, né, sempre vai ser oportunizada a mim e a vocês situações para exercitar a humildade, para exercitar a ajuda, né, para exercitar o amor. E como que eu vou lidar com isso é que vai fazendo diferença na minha transformação pessoal, no meu autoconhecimento, não é assim? Diga. Diga. Essa história aí, essa definição, ela me lembra muito aquele livro, aquele romance do Chico, Renúncia. Ah, maravilhoso. Né? Porque ela entra na casa para ser empregada, para ser governanta, descobre que ela é filha, né? E continua calada porque a revelação ia causar transtornos, né? E a coisa se revela por si só no devido momento, né? Então, Vocês já leram, gente? Renúncia? É muito maravilhoso, não é? É muito lindo. Aplica-se bem a essa questão da humildade, né? A pessoa abre mão de si mesma. É por isso que eu acho que nessa hora a coisa não gira muito em torno da sinceridade, não. Entendeu? Né? Eu já tive esse conflito também de ficar matutando, mas você para ser humilde tem que deixar de ser sincero, entendeu? E eu acho que às vezes tem. Né? Porque a sinceridade não cabe nessa hora. É a necessidade daquele momento, né? Às vezes há momentos que é melhor deixar passar, né, Gilberto? Exatamente. O livro que o Gilberto falou é um exemplo mesmo da humildade, porque ela se humilha, né? Ela se adequa àquela situação para preservar, né? Com dignidade. Né? Com dignidade. Esperando que a situação se resolva pela própria lei, né? Porque a lei vai fazer com que as situações... Sem se vitimizar. Sem falar, coitadinha de mim, eu tô aqui, eu não deveria estar aqui. Né? Se eu estou aqui é porque eu tenho que estar aqui, né? Não é isso? Mais alguém? E aí, gente, do ponto de vista mais simbólico, mais profundo, nós podemos pensar no que seria o significado desse centurião e desse servo para mim, né? Porque além de todos esses ensinamentos mais literais que o texto já traz, de humildade, de amor, né, de auxílio ao próximo, e tudo isso ainda tem, certamente, um sentido mais profundo. E aí vocês conseguem, porque se vocês não estão falando o mais simples, né? Eu vou perguntar mesmo assim, na esperança. O que vocês acham que é o centurião? Do ponto de vista mais simbólico. Continuemos, né? Vamos seguir. O silêncio já disse, muito obrigada. Eu vou falar os três, traduzir os três para nós, que aí vai fazer mais sentido no conjunto, tá bom? O centurião está representando o eu superior, o que busca o contato com Cristo. Meu eu superior, ele deseja a minha evolução espiritual, ele deseja que eu aproveite a minha encarnação, que eu saia da minha paralisia, que eu saia do período de vida da tampa da beirada, né, Lázaro? Para poder aproveitar a minha encarnação. Então, ele seria esse que busca o contato com Cristo. Ele busca o auxílio do Cristo. E o servo
verbo representa a minha parte, a minha parcela, que está ainda adoentada, que está ainda deficiente, que atrasa a minha caminhada da evolução. O que é isso? Eu não sou luz e sombra? Eu não sou partes boas e partes não tão boas ainda? Não é assim? Então, se eu sou isso tudo, esse servo representa essa parte ainda adoecida minha. Essa parte ainda que atrasa a minha caminhada, que me paralisa de tomar meu rumo com rapidez. Então, o centurião, que é o eu superior, ele busca esse contato divino, pedindo auxílio para a minha parte adoentada. Para que a minha parte adoentada consiga sarar e eu consiga caminhar sem a paralisia, sem o perigo de vida que me afeta. E o verbo, que a palavra, o verbo, representaria a centelha divina. Que a centelha divina não é o Cristo em nós, não é a centelha que todos nós trazemos, que é o Cristo em mim. Então, o meu centurião, meu eu superior, a minha parte que deseja a minha evolução espiritual, minha parte mais luz, busca o contato com Cristo para auxiliar aquela minha parte ainda adoentada, aquela minha parte que paralisa a minha caminhada espiritual. E quando faz o contato com a centelha divina, quando tem acesso a esse verbo, a essa palavra da centelha divina, o Cristo em mim, consegue se sarar. Né? É claro que para nós, nesse planeta ainda de provas e expiações, em que vamos dando passinhos evolutivos ainda lentos, essa união aqui não acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro. É o exercício de ir trazendo o meu centurião para pertinho do meu servo e contactando o meu eu divino para conseguir, nas pequenas coisas, e percebendo as minhas imperfeições, percebendo as minhas fraquezas e trabalhando isso em mim. Um dia vamos chegar lá, não vamos? Não temos a esperança? Temos a esperança. Então, vamos tomando consciência dessa necessidade de ir trazendo o centurião para perto do meu servo, verbalizando com o Cristo interno que habita em mim. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade também, e tomando consciência disso. Bacana isso aqui? Não é bonito, gente, do ponto de vista simbólico? Eu amo a parte simbólica. Eu amo, porque eu acho tão maravilhosa, assim, a gente perceber o que está por trás também, né? Não só ali nas primeiras palavras. Esse texto, eu penso que é de difícil compreensão, né? No início, quando ele falou, Jesus, não entendi nada, assim que eu gosto. Quando eu não entendi nada, eu gosto, porque aí eu falo, vou estudar e vou levar, que é assim que eu gosto. E aí, fica bonito quando a gente vê, já traduzido, né? Desmembrado para nós. E aí, gente, é interessante nessa parte duas coisas, uma mais literal, uma mais simbólica. Em ambos os textos, ele fala, porque também sou homem sujeito à autoridade, não é assim? E tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse, vai lá e ele vai, e o outro vem e ele vem, e todo mundo faz o que ele quer. E aí nós vamos pensar duas coisas. O também não é por acaso. Ele diz esse também para Jesus. Então quando ele diz eu também tenho, é porque ele reconhece que Jesus também tinha. Porque senão ele fala, eu tenho, você não sei. Então ele reconhece, olha a sensibilidade do centurião, que reconhece a grandeza do Cristo, entende que ele também tem um exército espiritual, né, comandado por ele. Jesus é conhecido por nós como governador do planeta Terra, né? Então, certamente, existe o exército do Cristo, né, comandado por ele, cujas diretrizes são fornecidas por ele. Então, o centurião reconhece essa condição no próprio Jesus, quando ele tem esse contato com ele. E do ponto de vista simbólico, é bacana demais também esse daqui para lá, de cá para lá, porque quando eu entro em equilíbrio, ou seja, quando meu centurião entra lá em contato com meu servo, minha centelha divina, e eu faço essa minha cura aos pouquinhos, dia a dia, claro que é assim, quando eu entro nesse equilíbrio,
o eu superior que está em controle, né, das minhas partes. É a minha parte luz que se manifesta. Ele que é o direcionador. Então, no momento que eu faço esse contato com a minha centelha divina, que eu busco a minha parte luz para equilibrar com a minha parte sombra, eu faço o eu superior entrar em controle, no meu controle. É como se eu deixasse, como diz naquelas passagens do barco, né? Eu passo a condução do meu barco para o Cristo e para a minha melhor parte, para a minha melhor metade. E aí vem a lembrança de Paulo, quando ele diz, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, alcançar esse estado, né, mais de plenitude, seria chegar nessa sensação que Paulo escreve para nós, que é, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, o comando é do Cristo, né? Eu estou bem longe disso ainda, não sei vocês, mas vamos exercitando, compreendendo e tomando consciência disso, não é assim? E aí o centurião, do ponto de vista também mais literal que a gente já falou, exterioriza dois grandes pilares do meu trabalho de autoconhecimento, de evolução, de busca por melhoria, que é o amor e a humildade, não é? Em auxílio dele próprio, se a gente pensar do ponto de vista simbólico, né? Dele próprio, e em auxílio do outro, pensando no sentido mais literal, auxílio daqueles que estão ao redor e que amamos. Então, o centurião, ele reconhece o servo como um ser humano digno de seu amor, em igualdade, né, de espíritos que têm a sua caminhada individual, mas que merecem o respeito, a compreensão, a tolerância e o amor. Oferece a ajuda que lhe era possível. O centurião só podia fazer isso por aquele servo. E reconhece a grandeza do Cristo, confessando-se pequeno diante da força de Deus. Então ele pede em misericórdia e aguarda a vontade maior. A gente vê também no Evangelho que ele não pede para curar. Ele só fala que o servo está paralítico, está jaz lá na cama, né, está com perigo de vida. Então, deixa a vontade de Deus seja feita por ele. Então, intercede, mas deixando a vontade de Deus se apresentar. Então, o centurião, ele faz o bem, independente do cargo social que ele ocupa, independente da crítica que ele iria receber naquela época, por ser do Império Romano e estar ajudando aquele povo. As intercessões, que também são interessantes da gente olhar, né? Várias intercessões. O centurião intercede pelo servo, os anciãos pelo centurião em Lucas, e Jesus intercede junto a Deus por todos, né? Por todos nós. Então vai se criando uma corrente de auxílio também, de solidariedade, de fraternidade, ali no exemplificado aqui no texto. E demonstra também a prática do bem nas coisas rotineiras do dia a dia, né? Aquilo podia passar batido pelo centurião, mas ele tem um olhar de compaixão, um olhar sensível àquele irmão que ele ama, que já era diferenciado naquele contexto, e ele busca um auxílio àquele no ato do dia a dia. Então, no meu dia a dia, eu também tenho grandes oportunidades de fazer escolhas melhores, né? De exercitar melhorias para mim mesmo. Eu estou aproveitando isso ou não, né? Como que está a minha paralisia diante das coisas que são apresentadas para mim, não é isso? Agiu com compaixão para com o servo, nós já sabemos. Demonstra também que a evolução espiritual, o exercício é possível a todos, independente de raça, religião, cultura e profissão. Não há privilégios. Quando ele fala, eu acho que faz isso, nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Nem mesmo entre os religiosos, que se diziam religiosos em Israel, ele encontrou tão grande fé. Porque a fé do centurião se manifestou do ponto de vista de acreditar e se concretizar em benefício a si mesmo e àquele a quem ele amava. Diga. Aí é que mora. Por que ele falou para o centurião? Porque os romanos buscavam Jesus à noite.
como Nicodemos, como o próprio Emmanuel, buscava Escondido, Jesus né? à noite, tinha medo de se expor, e o centurião não, foi frente a frente, por isso ele fala para o centurião, em lugar nenhum encontrei tanta fé, por tudo que ele fez, e ele foi lá de dia, perante todo mundo, se apresentou e disse, humildemente, eu estou aqui, não teve medo do Império Romano, por isso é que os outros não iam só à noite buscar Jesus. Sim. Todos os outros foram durante a noite, porque tinha medo de ser visto. O próprio, qual que é aquele livro? Podemos, Hein? É Públio Lentulus que a filha é curada? É, Públio Ele Lentulus. que procura à noite, não é? Ele procura à noite? Vocês lembram? O Nicodemos é que procura à noite, né? O Lázaro até falou. Não, mas eu acho que o Públio também, que ele foi escondido falar de Jesus. O Públio também foi à noite. Não foi, o Públio foi à noite também. também. Porque ele chega lá escondido, fala com ele, Jesus fala que ele vai ser curado. E ele volta pra casa, a menina está curada e ele fala que não foi Jesus não. A menina tinha lepra e foi curada. Mas acho que foi do senador. Não sei. Há 2000 anos também. Oi, Patrícia. Isso se torna bem importante porque os romanos não tinham estrutura de pensamento religioso que os judeus tinham. Não tinham. E ele demonstra o reconhecimento em Jesus do Messias, que era já profetizado pelos judeus, sem ter essa estrutura de pensamento. Então ele é como se ele tivesse dado um salto ao reconhecer Jesus nessa grandeza. Com certeza. E o reconhecimento também em relação aos próprios judeus, quando ele ajuda a construir a sinagoga, né? O templo de culto dos judeus. Então ele respeita de forma muito ampla, né? Tudo que é apresentado para ele. E a ideia do... Tá acabando, tá, gente? Só mais uns minutinhos, paciência de vocês, por favor. Do Ocidente e do Oriente, no sentido de qualquer direção. Então, assim, não tem privilégios realmente. Esses que vão fazendo o trabalho, vão fazendo do Ocidente ao Oriente, de todos os lados, sem discriminar, né? Assim? E aí, gente, fala de Abraão, Isaac e Jacó, que foram 3 grandes profetas. E que cujo nome tem uma simbologia também. Olha que bacana que fica isso aqui também. Abraão quer dizer centelha divina. Jacó é o que vence. E por fim, Isaac, mente no estado de alegria. Juntando isso tudo, Abraão, Isaac e Jacó, nós temos, né, em união com a centelha divina, em contato com a minha centelha divina, eu consigo vencer. Não é ela que vai direcionar daqui para lá, de lá para cá? Então eu consigo vencer os meus obstáculos, as minhas sombras, as minhas imperfeições e alcanço um estado de alegria, de plenitude, de paz, de amor. Não fica bonito assim? Também achei chiquérrimo. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é o choro e ranger de dentes? Sempre. É a reencarnação, mas nós estamos aqui na Terra. Isso, a própria encarnação, mas é o que também? Uma resposta da lei de ação e reação, não é? Que aí com a resposta eu volto para Terra, para aqui, num planeta de provas, de desafios, vivenciar tudo isso, aprender e caminhar. Então uma resposta também à lei de ação e reação. E eu coloquei essa imagem aqui, que olha que interessante, derruba aqui hoje, isso vai repercutir e voltar para ele em algum momento. O momento da vontade de Deus para ele. Não caia hoje e volta e esse aqui cai imediatamente. Roda o que for necessário para que a lei de ação e reação haja e manifeste na vida daquela pessoa para o próprio aprendizado dela, para a própria caminhada. E aí, só para finalizar mesmo, porque é o último, vai e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Então aqui eu coloquei 2 imagens para lembrar. Do ponto de vista mais literal, a assistência, o amor e a humildade do centurião auxiliando aquele servo, para que ele não perdesse aquela encarnação, para que ele pudesse dar passos na caminhada dele, fazer, né, uma caminhada melhor, com tudo isso que a gente viu. E no ponto de vista mais simbólico, né, esse centurião também em contato com o servo, né, isso, o centurião eu superior em contato com o servo, minhas partes ainda em transformação, para, junto ao Cristo, encontro ao Cristo,
fazer a minha autotransformação, a minha mudança e a minha caminhada melhor, sem as paralisias que me afetam, sem o perigo de vida que ainda se manifesta para mim dioturnamente. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos aqui para ouvi-los. Muito obrigada, gratidão.